Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 49 falando sobre aprofundamentos de ambientes. Eu sou Ben David e para mais detalhes sobre essa videoaula, dentre outras, acesse a página bendavid.github.io. Aqui na opção em cursos, você vem até o curso R e em curso R você vem para o módulo intermediário. Nesse módulo intermediário, nós temos toda a parte introdutória e de apresentação do curso, em que em material você vem aqui no link específico para ter acesso a todo o material escrito desse módulo. Pedimos o reforço de que após assistir essa videoaula, complemente a videoaula com o material escrito. Isso será de extrema importância para poder complementar o seu conhecimento. Bem, nessa aula de hoje, nós queremos, de antemão, passar para vocês, se quiserem e tiverem interesse, de entender um pouco mais sobre a nossa filosofia de trabalho. Clique aqui no selo Democratizando Conhecimento para entender um pouco mais dessa forma que tentamos propagar conhecimento. Sem mais, nós introduzimos esse tópico sugerindo para vocês irem lá no módulo básico, em que no módulo básico nós temos uma seção sobre ambientes e caminho de busca, que é o mesmo que o caminho de pesquisa. Lá nós fizemos um apanhado introdutório sobre ambientes, caminho de busca, a forma de como o R procura pelos objetos, funções, etc. Tá? Então, faz-se necessário um complemento dessa aula para a continuidade e antecipadamente até a seção de ambientes e caminho de busca do módulo básico, porque como nós estamos no módulo intermediário, nós já pressupomos que aquilo que foi abordado no módulo básico, já quem está assistindo tem o conhecimento. Beleza. Nessa introdução, nós queremos tratar com vocês um pouquinho sobre a hierarquia, o caminho de busca, o caminho de pesquisa, e alguns objetos, mais especificamente funções importantes para manipular com ambientes. O ambiente ele é um tipo de objeto no R que nada mais é do que armazenar as ligações que existem entre os nomes e os objetos. Então, nós temos uma forma, vamos dizer assim, uma semântica que existe no R, que é justamente encontrar os valores pelo nome. Então, quando nós queremos recuperar algum valor do objeto, nós associamos um nome a esse objeto. Essa associação, essa ligação faz com que ela esteja armazenada justamente num objeto chamado ambiente, em que, quando nós digitamos o nome, especificamente, o R vai até o ambiente, vamos pensar assim, né? E verifica se existe algum nome do qual nós digitamos no console. Havendo esse nome, ele procura pelo seu objeto associado e aí retorna como um print, né? O resultado dos valores que possam existir nesse objeto. É assim que ocorre a forma de como, por exemplo, procuramos os objetos, vamos dizer assim. Então, essa estrutura ambiente ela é uma estrutura em que nós armazenamos as ligações dos nomes com os objetos. Nós temos algumas características específicas, como, por exemplo, o caminho de busca. É por meio do caminho de busca que haverá procura do nome dos objetos associados a esses objetos.
E aí, como nós falamos também no módulo básico, todo ambiente ele tem um pai. O único ambiente que não tem um pai, ou seja, um ambiente superior, é o ambiente vazio. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Bem, como nós falamos anteriormente, nós dissemos que esse objeto ambiente ele armazena as ligações dos nomes. Então, quando nós estamos no console, o primeiro objeto, na realidade, o ambiente com o qual nós armazenamos as informações que nós criamos no console quando estamos trabalhando, é justamente o ambiente de trabalho, ou melhor, o workspace, o espaço de trabalho. Esse espaço de trabalho é o que a gente chama de ambiente global. Então, tudo que a gente faz no console, no sentido de criar objetos e pegar nomes e associar esses objetos, são armazenados no ambiente global. Mas aí o que acontece? Acontece que com algumas manipulações, a gente sabe que existem alguns pacotes em que esses pacotes nos dão suportes aí dos mais diversos, como funções específicas para manipulações na área da estatística, dentre outras opções. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: primeiro, quando nós digitamos um nome no console, a primeira busca será feita no ambiente global. E aí, o que é que vai ser a hierarquização? Será assim: quando esse nome não for encontrado no ambiente global, ele vai ser procurado no seu ambiente pai ou no ambiente superior. E aí nós temos justamente o caminho de busca que dá essa hierarquização. Nós temos alguns ambientes do qual ele se inicia com o nome package. Na realidade, esses são o que a gente chama de ambientes de pacote. Esses ambientes de pacote, eles nada mais são do que um espelho do ambiente namespace que existe nos pacotes. Antecipadamente, nós vamos ter justamente aula específica sobre isso, mas o ambiente namespace nada mais é do que aquele ambiente que armazena as ligações dos quais nós iremos exportar funções ou objetos desse pacote, a importação de outras funções ou objetos de outros pacotes, e ainda mais aqueles objetos que só são destinados internamente no pacote que não tem finalidade de exportação. Isso é determinado pelo desenvolvedor. Esse desenvolvedor ele determina essa situação por um arquivo que existe no pacote chamado namespace. Então, é lá que se determina quais as funções que serão exportadas, quais as funções que serão importadas de outros pacotes e quais as funções que não serão exportadas. Bem, nesse caso aí, o que é que vai acontecer? Por exemplo, existem algumas funções, como por exemplo o cálculo de média, variância, em que elas não estão no ambiente global. Então, o que é que vai acontecer? Como elas não estão no ambiente global, será procurado nos outros ambientes, até que, se chegar ao ambiente vazio e não tiver encontrado esse nome, será dado um retorno de erro, dizendo que não existe esse objeto. Isto é, não existe nenhum nome associado a um determinado objeto. Então, a ideia básica do caminho de busca é esse, é dar essa hierarquização pela procura dos nomes que digitamos no nosso console. Ok? Beleza. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, nós podemos usar a função new.env para criarmos ambientes. Isso aqui é uma estratégia muito interessante. Por exemplo, foi uma das formas que eu consegui resolver um dos problemas
de criação de interfaces, GUIs, por exemplo, do pacote Midrange MCP, foi a criação de um ambiente para alocar determinadas alterações que eu pudesse realizar no conjunto de dados. O Midrange MCP ele tem a finalidade de calcular alguns testes que foram desenvolvidos de comparações múltiplas. E aí muitas vezes eu pego um banco de dados pela GUI, pela interface, e nesse banco de dados, por alguma situação, eu quero alterar esse conjunto de dados. Para eu não precisar ir na planilha, eu posso alterar diretamente na própria GUI. Uma das formas que nós fizemos foi que por trás nós criamos um ambiente em que a gente joga todos esses objetos para lá, e quando a gente quer recuperar, basta a gente dizer o ambiente específico e, por conseguinte, dizer o objeto dentro desse ambiente que nós queremos recuperar. Então, esse new.env é justamente a função que nós criamos ambientes. E aí nós podemos perguntar o seguinte: qual é os parentais desse new.env? Nós podemos aqui pedir, com o auxílio do pacote rlang, que é um conjunto de pacotes, que é um dos pacotes dentre tantos que existe lá no grupo do RStudio, em que eu posso usar a função envParents para pedir até o ambiente vazio qual é a hierarquização, quais os parentais desse ambiente que nós criamos. Então, observe que esse ambiente aqui ele está sendo criado no ambiente global. Automaticamente, ele é um filho do ambiente global. E aí segue a hierarquização justamente pelo caminho de busca. Então, nessa situação, nós podemos entender como é que vai haver a procura dos nomes associados aos objetos por essa função aqui envParents. Beleza? Uma coisa que é interessante é que no meio desse processo, aqui na ilustração, nós temos um ambiente que ele não é um desses ambientes de pacotes que existem aqui tradicionalmente. Package, o nome do pacote, que é o Outloads. O Outloads nada mais é do que um ambiente que armazena ligações de promessas. Geralmente, pensem que você tem um pacote em que esse pacote ele lhe dá a disponibilidade de um grande banco de dados. Isso vai proporcionar um armazenamento, uma alocação de memória no seu computador no momento um tanto alta. Então, como otimização, o que é que foi desenvolvido? Foi desenvolvido esse pacote, esse ambiente, o Outloads, e esse ambiente ele justamente armazena promessas de ligações. O que significa dizer? Significa dizer que alguns pacotes você pode, ao digitar no console um determinado objeto, entendamos o seguinte: o pacote, quando você quer saber usar alguma função de um pacote, a gente tem um procedimento que a gente faz e que erroneamente a gente chama carregar o pacote. Na realidade, você não carrega o pacote, você anexa o pacote ao caminho de busca. Então, quando você anexa o pacote, que implica carregar e anexar respectivamente, você, ao passo que você fez isso, basta você digitar o nome da função do pacote específico sem agora precisar mencionar o pacote. Então, automaticamente, as funções, na realidade, a anexação que você faz do pacote ao caminho de busca, o que você está fazendo? Você está carregando, alocando uma memória específica para armazenar todas as funções do pacote
e você cria como se fosse um espelho lá no caminho de busca, que quando você digita a função, essa função automaticamente pode ser utilizada porque você anexou o caminho de busca. Então, o que é que o Outloads ele faz? Bem, quando você determina, por exemplo, eu estou usando a função Outload aqui, e eu estou determinando essa função makeCluster do pacote paralelo, e estou tratando essa função aqui como uma promessa. Então, quando, perceba, eu não carreguei o pacote, isto é, eu não armazenei, não aloquei uma memória específica do meu computador para armazenar na memória ativa, né? Para armazenar as funções desse pacote paralelo. Mas o que foi que eu fiz? Eu tratei essa função lá no pacote, melhor, no ambiente Outload, usando essa função, e tornei essa ligação como uma promessa. O que é que vai acontecer? Perceba quando eu uso a função search, que é justamente me dar a sequência de ambientes hierarquizados do caminho de busca. Perceba que aqui em nenhum momento tem o ambiente de pacotes paralelo. Teoricamente, se eu digitasse aqui make cluster, iria me dar um retorno de erro, porque não tem nenhuma função ativa nesse momento. Por quê? Porque na anexação, ou melhor, no caminho de busca, o pacote paralelo não está anexado. Então, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, eu criei uma promessa, teoricamente, o pacote, ou melhor, a função makeCluster, ela está carregada, mas não alocado memória nenhuma. É como se eu estivesse carregado, estou com a função disponível, e aí o que é que ele faz? Se eu chamo nas minhas linhas de comando ou no console, automaticamente esse pacote ele é carregado. E aí perceba, vai acontecer na sequência. Então eu criei uma promessa, ou melhor, eu aloquei, né, essa ligação do makeCluster lá no ambiente Outloads. E aí o que é que vai acontecer? Perceba que com a função ls eu verifico quais os nomes que existem no ambiente Outloads, e perceba que makeCluster está aqui, porém, que é da função, que é do pacote paralelo, porém o ambiente de pacote paralelo não está no caminho de busca. Teoricamente, deveria dar um erro se eu chamasse o makeCluster. Aí o que é que vem? Na sequência, eu faço uma chamada de função para o makeCluster. Basicamente, aqui eu só estou querendo ver o que é que tem na função. Então, eu não abro parênteses nem fecho, simplesmente digito o nome. E aí o que acontece? A função é executada. Então, a função só foi executada porque ela estava como promessa no Outloads. E aí o que acontece? Na sequência, quando eu digito novamente a função search, o pacote, o ambiente de pacote paralelo, ele já está anexado. Isto é, carregou e anexou no caminho de busca. Então, passa agora a tornar todas as funções disponíveis do pacote paralelo para eu poder utilizar sem precisar fazer referência ao nome do pacote. Então, isso serve também para alguns conjuntos de dados, né, que a gente pode armazenar, e tem até uma opção lá no arquivo description, para quem é desenvolvedor de pacote, de uma função chamada LadyData, que é justamente a avaliação preguiçosa de bancos de dados, né? E lá você coloca como true, é justamente, se precisar ele vai estar disponível, se não ele fica como promessa. Beleza. Mais um tópico abordado. E aí, perceba o seguinte, ó. Parece muito intuitivo, mas veja o que é a importância dos ambientes que tem por trás das linhas de comando. Aqui eu simplesmente criei um objeto, criei um nome e associei esse objeto, e depois digitei a função min aplicando a esse conjunto de dados. Aqui, basicamente, nós temos três funções.
E essas três funções não estão no ambiente global, que é a função concatenar, a função de atribuição e a função min. A função min, ela está lá no... agora me gerou dúvida, né? Se min está no pacote stats ou no pacote base. Depois eu faço a retificação se houver. Mas isso aqui não ocorre problema de execução. O resultado ele ocorre de toda forma. É só o cunho teórico que pode vir uma alteração. Mas não importa. Supondo que essa função e as demais estejam no pacote base, o que é que aconteceu? Ao digitar isso daqui no ambiente global, que é justamente no nosso ambiente de trabalho, no R, verifica que min não existe no ambiente global. E aí o que é que vai acontecer? Automaticamente vai ser procurado pela hierarquização do caminho de busca, aonde é que existe esse nome min associado aqui ao objeto. Assim acontece com o símbolo de atribuição, que é a flechinha, como também o de concatenar. Então perceba que é dessa forma que é procurado os nomes dos objetos e, por consequência, esses nomes são, ou melhor, esses objetos são encontrados e aí a execução ocorre com sucesso. Bem, mais características dos ambientes. Uma coisa que é interessante é que os ambientes eles podem se conter. Bem, que aplicações isso aí pode ter diversas, não sei especificamente para esse momento lhe falar que vantagem teríamos isso. A semântica de referência nos dá a indução de que os objetos eles não ocorrem cópias, mas sim modificações no local. Assim como nós tivemos essa característica para algumas situações que ocorrem nas listas, nos quadros de dados, como também nos vetores. Então, sem ocorrência de cópias. Claro que complementos de outras características, nós vamos consolidar isso no material escrito, bem como também no material escrito no módulo básico. Bem, aí aqui a gente tem uma aplicação direta dessa situação da não ocorrência de cópia. Então, nós vamos usar aquela função .internal, inspect, e aqui o que foi que nós fizemos? Nós criamos aqui um ambiente por newEnv e nós também criamos alguns objetos e inserimos dentro desse ambiente. A forma de nós inserirmos, nós temos algumas outras formas e aí a gente pede para que vocês vejam o material escrito para mais detalhes. Então, criei o objeto A, o B e o D. Na realidade, quando eu digo criei o objeto A, B ou D, eu estou dizendo que os nomes são associados a esses objetos, né? E aí fazemos a inspeção. Aqui em específico, eu vou pegar só esse identificador de memória, que é justamente a referência que nós temos para o ambiente. Ainda dentro do quadro, né, da estrutura desses ambientes, nós temos justamente como uma lista e que aqui nós temos as tags, que são os nomes, né, as referências que se associam a esses objetos. Tá aqui. Beleza. Aí o que acontece? Esse enclose aqui é justamente a referência para o ambiente superior, no caso o pai, que é o ambiente global. E aí na sequência o que eu vou fazer? Eu vou alterar o segundo elemento do objeto A aqui. Eu vou trocar justamente o valor 2 por 10. O que é que vai acontecer? Percebam comigo que aqui eu tenho justamente a referência 22758 para o objeto ambiente. Quando eu venho para cá, veja que essa referência não se altera. Ou seja, essa alteração do objeto, por mais que eu tenha modificado o ambiente, não haverá cópia, mas sim uma modificação no local. E onde é que eu vou conseguir identificar isso? Justamente aqui, ó. Aqui é justamente a referência para o vetor.
1, 2 e 4, que é justamente com terminação 186F8. Quando nós fazemos a alteração, veja que aqui nesse caso a referência ocorre no local. Então, é 186F8. Perceba que, apesar, nessa situação, né, apesar de eu ter feito a alteração, eu não precisei alocar um outro espaço de memória para copiar os dois elementos anteriores, o primeiro e o terceiro, para poder alterar no segundo elemento. Não, na própria referência é feita essa alteração. A modificação ocorre no local nesse sentido. É claro que aqui numa situação de lista ou noutra situação, a identificação ela poderia se alterar, mas ela se alteraria aqui. Não especificamente haveria cópia de toda a estrutura do ambiente. É nesse sentido que nós estamos querendo dizer. Ok? E aqui a gente vê justamente a ilustração do que nós vimos nessa sequência de comandos. Nós temos aqui o ambiente emb1, né? Amb1, em que ele é um objeto que foi criado no ambiente global. E aí nós temos justamente a alteração que ocorre localmente, justamente nesse vetor de 2 por 10. O identificador de memória não se altera. E a outra característica que nós temos é que o ambiente superior de emb1 é justamente o ambiente global. Beleza. Por fim, nessa parte introdutória, nós temos algumas funções específicas para trabalhar com ambientes. GlobalEnv, essa aqui são duas formas de podermos acessar o ambiente global. O BaseEnv, que é justamente o ambiente de pacote base, é um tipo de ambiente que ele sempre está carregado com a inicialização do R, pois as principais funções que nós trabalhamos no R, muito provavelmente está passando por esse ambiente. Nós temos um ambiente vazio. Aqui é a forma de nós acessarmos o ambiente corrente que estamos trabalhando. Quando a gente insere esse ambiente aqui dentro, essa função environment, dentro de uma função, a gente percebe que o ambiente corrente não é o ambiente global, mas o ambiente de execução da função. Nós vamos ver aula sobre isso em ambientes funcionais. Search, que é justamente a função que nos dá uma lista do caminho de busca. O newenv, que é a função que nos dá a forma de criarmos outros ambientes. O parent frame, que é justamente a forma de nós acessarmos o ambiente funcional de chamada. Nós vamos ver o que é que significa isso nas próximas aulas. ls ou lsstr é justamente a função que nos descreve os objetos que estão em um determinado ambiente. Get nos dá os valores de um objeto em um determinado ambiente. Exist, justamente ele nos mostra se existe ou não determinados objetos em um ambiente. Identical para a gente fazer as comparações entre ambientes. Tá? Nós temos algumas minúcias que existem. A equivalência aqui para saber se um ambiente é igual ao outro não é usado aquele operador booleano, porque não é vetorizado o ambiente, mas sim em formato de lista. Então, nesse caso, nós temos essas peculiaridades, mas isso está tudo documentado no material escrito. Era isso que queríamos discutir nessa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.